Estou conseguindo fechar minha câmera. Tem que ativar seu som, Clébia. Não está ativado, não, mulher? Tá. Está transmitindo já. Mas está com som? Agora tá. Está com som? Tá. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a este webinário Multiletramentos do Professor, Conteúdos, Procedimentos e Habilidades de Leitura e nos Descritores do SAEB. Este webinário faz parte de um conjunto de atividades de formação docente vinculados ao projeto de extensão Multiletramentos do Professor, Práticas de Leitura no SAEB, em desenvolvimento no IFRN Campus Natal, Zona Leste, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da cidade do Natal. Eu sou a professora Clébia Ribeiro e estarei na mediação da atividade, que será conduzida pela professora doutora Ivoneide Bezerra de Araújo Santos Marques. A professora Ivoneide Bezerra de Araújo Santos Marques possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialização em Leitura e Produção de Textos pela mesma instituição, mestrado e doutorado em Estudos da Linguagem também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, atuando como pesquisadora colaboradora sob a supervisão da professora doutora Ângela Bustos Kleiman. Atualmente é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de língua portuguesa, letramentos, alfabetização, formação de professores e educação de jovens e adultos. Pedimos a colaboração de todos para que mantenham os microfones desligados. As perguntas poderão ser colocadas no chat e, ao final, a professora Ivoneide fará as devolutivas. Professora Ivoneide, seja muito bem-vinda a este webinário. Boa noite. Para nós é um prazer enorme estar nessa atividade. Como a professora Clébia disse, esta é uma atividade do nosso projeto de extensão que está em desenvolvimento. Esse projeto de extensão, ele visa formar professores desenvolvendo os letramentos e multiletramentos de professores para trabalharem com práticas de leitura e escrita, claro, mas com foco na leitura, considerando o modo como são trabalhadas as práticas de leitura no SAEB. E neste webinário, particularmente, nós vamos focar nos conteúdos, procedimentos e habilidades de leitura, considerando os descritores do SAEB.
podemos considerar a importância de que os professores precisam ter uma boa base de formação naquilo que diz respeito à leitura, para que eles possam efetivamente desenvolverem práticas significativas de leitura na escola. A gente não pode pensar nas questões de leitura simplesmente pensando na prova do SAEB, evidentemente. E se a gente for pensar assim, a prova do SAEB está batendo na porta, muitos professores têm se angustiado muito, gestores têm se preocupado com os resultados, mas, particularmente, nós entendemos que, antes de pensar em atividades para essas avaliações de larga escala, nós precisamos desenvolver a qualidade dos programas de formação de professores. É a formação docente que pode contribuir efetivamente para ressignificar as práticas de leitura e as práticas de letramento como um todo na escola. Então, nós entendemos, nesse sentido, que é preciso dar aos professores a condição de formar leitores na escola. E, para isso, evidentemente, a formação dele é uma coisa muito importante. Então, neste projeto de extensão, nós temos, por objetivo, oferecer subsídios para a melhoria e a ampliação dos letramentos e dos multiletramentos do professor, da professora, considerando que, na contemporaneidade, como nos disse Angela Kleiman, num texto de 2014, cada vez mais os letramentos estão vinculados às necessidades do momento, né? do contexto, da atualidade, do contexto, às demandas sociais que estão extremamente ligadas às mudanças e ao desenvolvimento de tecnologias. Então, não dá mais para pensar na formação de leitores na escola, considerando, por exemplo, apenas o texto escrito, mas tudo que envolve o texto escrito, não só pensando o texto nessa perspectiva mais ampla, numa perspectiva multimodal e multissemiótica. E é claro que isso vai demandar, além de múltiplos letramentos, também os multiletramentos. Então, nós falamos de um lugar que vê letramento numa perspectiva sociocultural e considera as práticas de leitura como práticas sociais e como práticas situadas. Então, isso tudo diz o lugar de onde nós estamos falando. E passamos agora àquilo que, de fato, vamos fazer hoje, que é ler. Este evento é um evento destinado à leitura. Então, o que nós vamos fazer aqui, fundamentalmente, é ler. É trabalhar alguns fundamentos para o trabalho com a leitura, lendo textos. Vamos dizer assim, vivenciando a leitura neste evento. Então, assim, convidamos todos a participarem e fazerem conosco, entrarem conosco nesse universo da leitura de textos que foram, assim, selecionados com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, na tentativa de ilustrar realmente aquilo que a gente possa fazer para a melhoria da leitura na escola. Pensando que não dá para falar tudo de uma vez e num único evento, mas no evento de hoje, nós vamos focar especificamente na prática de leitura, discutindo essas questões relativas àquilo que é contemplado pelos descritores do SAEB. Então, vejam bem, nos dois textos iniciais, que são textos assim muito lindinhos, eu achei muito bonitos esses textos. No primeiro, Mafalda diz assim: se você estudar, nunca vai passar vergonha na frente de quartel pedindo golpe militar. O segundo quadrinho diz assim: a leitura do mundo precede a leitura da palavra,
essa é uma citação clássica de Paulo Freire. Quando Paulo Freire diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, é importante que a gente consiga entender o que significa isso. É que ler é necessariamente ler o mundo. É você considerar a realidade social, considerar a situação de comunicação, considerar o contexto. Então, o primeiro texto de Mafalda é um texto que nos leva a pensar. Eu usei esses textos aqui como se fosse vamos dizer assim, para abrir a nossa discussão, pensando naquilo que é de temática atual, né? Pensar no que estamos vivendo no Brasil e pensar sobre aquilo que diz a placa carregada por Mafalda. E ela diz assim, se você estudar, nunca vai passar vergonha na frente de quartel pedindo golpe militar. É claro que isso é um ponto de vista, e nesse ponto de vista, também, desse ponto de vista, a gente pode aprender o quê? A ideia de que estudar é levar a pensar sobre a realidade social. E quando ela diz no segundo, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, eu acho que, de certa maneira, esses dois textos, eles estão interligados por alguma razão. Por quê? Quando a gente pensa que ler o mundo é ler e compreender aquilo que está acontecendo no mundo. Então, nós vamos passar a analisar alguns textos bem atuais e textos que ilustram exatamente os conteúdos de leitura que serão abordados nesse webinário. E então vamos ao segundo. Aliás, seria o terceiro, porque o primeiro foi aquela capa, né? O que seria aqui no nosso evento considerar a leitura como uma prática social? Ora, é preciso considerar, como eu disse a vocês anteriormente, a ideia de que, na contemporaneidade, as práticas de leitura, elas devem ser concebidas como práticas sociais. Por quê? Porque nós avançamos em termos de compreensão de linguagem. Nós temos, na base dos nossos documentos oficiais, uma concepção de linguagem subjacente que considera a leitura e a escrita como práticas sociais. No âmbito dos estudos do letramento, nós entendemos que essas práticas sociais, elas são situadas. Cada vez mais elas estão marcadas pela multimodalidade e também determinadas pelos multiletramentos. Então, a gente diz que elas são situadas, que elas são multimodais e que elas são multiletradas, vamos dizer assim. E essa ideia de que os letramentos na contemporaneidade já não são mais os mesmos, isso não está dito hoje, há mais de 10 anos atrás, quando escreveu o texto Letramentos na Contemporaneidade, Kleiman fala sobre essa relação imbricada entre letramentos e tecnologias, né? Além de considerar a ideia de letramentos, de que letramento é um fenômeno múltiplo, então a gente fala em múltiplos letramentos, é preciso também considerar que esses múltiplos letramentos, eles se desenvolvem cada vez mais em função das novas demandas sociais. Então, o que seria ler nessa contemporaneidade? O que significa ler? Para Kleiman, 2004, em Oficina de Leitura, ela diz: ler é tanto uma experiência única e individual quanto um evento social e coletivo, que envolve o quê? Processos sócio-históricos e culturais. E ela vai dizer também, numa outra obra dela bem importante, que é uma que ela diz assim,
É preciso ensinar letramento, não basta ensinar a ler e a escrever, nós temos nas nossas referências, esse é um livrinho básico para quem quer ter noção do que seja trabalhar na perspectiva do letramento, que a gente precisa considerar que focar nos usos sociais que se faz da leitura, concebendo como uma prática social, é considerar que, como uma prática social, ela remete a quê? A outros textos e a outras leituras. Ao lermos um texto, Kleiman vai dizer, ao lermos um texto, qualquer texto, colocamos em ação o quê? Todo o nosso sistema de valores, nossas crenças, nossas atitudes. Por quê? Porque a linguagem é atravessada por valores e é marcada por ideologias. Então, a gente não tem aquilo que, por mais que se insista hoje em dia, não dá para pensar na linguagem como um fenômeno neutro. Ela jamais vai ser um fenômeno neutro. Por quê? Porque a linguagem, a palavra é habitada por valores, por ideologias, né? Então, não há neutralidade na linguagem. E, nesse sentido, então, ela vai dizer que a gente, quando lê, a gente coloca em ação, a gente mobiliza, vamos dizer assim, todo o nosso sistema de valores, de crenças e de atitudes que refletem o lugar de onde a gente vem, né? Quem somos nós? Em que contextos somos criados? Em que contextos estamos situados? Então, pensar a linguagem e pensar a leitura é considerar essa perspectiva. Podemos adiantar, então, e pensar isso a partir de um texto que eu achei muito interessante. Esse texto, que vai tratar de ler e entender, e ele diz assim, pronto, lê. Pronto, já li, agora eu sei. Calma, não é simples assim. Você precisa entender também. Como assim? É que entre ler e entender há um abismo. E que abismo é esse? Ler e entender não é algo tão simples assim para a gente pensar. Ler e entender exige que a gente considere N coisas, N fatores. Por quê? Porque uma coisa é decifrar a língua, o código. Outra coisa é compreender, é entender. E para isso, você vai, para entender, para compreender o texto, você precisa ir mais além. Não dá para você fazer isso apenas decodificando as palavras, né? É aquela coisa que Freire dizia, não é pelo babebi-bobu que você vai dizer que o sujeito aprendeu a ler e a escrever. Mas é quando ele estabelece relação com o mundo, aquilo que ele leu e aquilo que ele relaciona com o mundo que está no seu entorno. Então, por isso, esse texto ilustra tão bem essa ideia de que, claro que é um texto que tem um teor, vamos dizer assim, crítico, claro, mas também um tanto cômico quando diz que que entre ler e entender há um abismo. Há um abismo quando a gente considera que é preciso entender além daquilo que a visão alcança. É preciso mobilizar saberes, conhecimentos, articular o texto a um determinado contexto, e isso exige uma série de coisas, né? A leitura não está dada nas palavras que estão no texto. Ou seja, o texto não vem prende sentido, os sentidos são atribuídos. Ele pode até estar prende sentido, mas esses sentidos são construídos no processo de leitura. Eles não estão dados. Depende muito de como o leitor vai entender. E há um outro texto aqui que eu acho que ele está aqui para provocar a gente, né? Para provocar um pouco. Porque hoje, quando a gente considera que num país como o nosso, cujas pesquisas têm apontado
uma tendência a se perder leitores cada vez mais. Os dados apontam isso causa um grande desespero quando a gente vê, por exemplo, as avaliações em larga escala, que se preocupam excessivamente com o quantitativo de leitores. Mas a gente precisa entender que, mais do que essa preocupação, a gente precisa se preocupar como a gente pode fazer a escola, na escola, para formar leitores. Então, o texto depois desse sobre ler e entender, que eu achei muito interessante, é porque diz assim, não li o livro, mas assisti ao filme. Não assisti ao filme, mas conheço o meme. Cada vez mais parece que num tempo em que ler um livro impresso, por exemplo, mesmo que seja digitalizado, vamos dizer assim, ainda que não seja impresso, mas seja digitalizado, mas sempre tende a ser um tanto penoso para alguns leitores. E aí a busca tem gerado uma busca para o mais simples, que às vezes nem é tão simples. Quem disse que para compreender um meme é tão simples? E quem disse também que a leitura de um meme pode substituir a leitura de um livro, né? Quem disse que um filme substitui a leitura de um livro? Por outro lado, tudo isso pode se interligar em suportes diferentes, gêneros diferentes, mídias diferentes, para a gente ler mais e melhor. Agora, não pensar em cada um por si, mas talvez interligando isso tudo para a gente aprender a ler melhor. E aí eu acho que isso vale a pena a gente pensar sobre essas questões para ver como a escola pode articular isso tudo, né? No processo de leitura. Bom, então a gente, dando sequência, a gente pode ver também ainda, quando a gente trata de leitura como prática social, quando a gente trata a leitura como uma prática social, como seria o leitor proficiente? Considerando a leitura como uma prática social, como seria um leitor proficiente? É importante que a gente pense, por exemplo, que a leitura vai além de decodificar palavras, que ela é uma tecnologia capaz de gerar e transformar o conhecimento e a experiência humana pela interação, quando utilizada como ferramenta para compreender, agir e transformar tanto a cultura quanto a sociedade. Por quê? Quando a gente diz que ler é ler o mundo, né, a gente não pode pensar em que ler pode se limitar a decodificar. É importante que a gente pense que ler é ir além das letrinhas, além dos fonemas, além das sílabas, daquilo que Paulo Freire chamou do babébi-bobu, e adentrar em outros espaços da leitura. E inclusive, superfícies mais aprofundadas para observar, por exemplo, até o que não está dito. Então, um leitor proficiente seria, por exemplo, aquele que faz escolhas baseando-se em predições quanto ao conteúdo do livro, por exemplo. Não dá para a gente pensar em formar leitores sem considerar isso. Como? Um leitor, ele vai, por exemplo, se a gente começa a ler um livro e começa a fazer uma leitura desde a capa, a gente pode ir formando o leitor, formando o aluno, para ele ir construindo, pensando em coisas, possíveis possibilidades de algo que pode ser encontrado naquele livro. Então, quando Kleiman diz que esse leitor proficiente é aquele que sabe fazer escolhas, é aquele que se baseia em predições quanto ao conteúdo do livro, por exemplo, e que essas predições estão apoiadas no conhecimento prévio dele, tanto sobre o assunto, né,
que aí, vamos dizer, isso poderia remeter àquilo que se chama de conhecimento enciclopédico, por exemplo, como sobre o autor. Quem é o autor? Em que época foi produzido este livro? Né? Considerando, por exemplo, aspectos do conhecimento social, cultural, pragmático e o próprio gênero. Né? Tudo isso faz, quando a gente tem todo esse domínio, a gente pode dizer que tem um leitor com proficiência. Além disso, tem outras coisas, é claro. Mas vejam, Klein também diz que é importante que o aluno tenha acesso a um universo textual amplo e diversificado, e a escola precisa favorecer isso. Nesse sentido, para ela, alguns objetivos que o leitor proficiente se autoimpõe podem ser reproduzidos, como, por exemplo, a leitura em busca de informações que interessam ao leitor. E aí ela vai dizer, isso pode ser a base de uma atividade relevante, que vai além do vago pesquisar sobre tal assunto. E que isso, essa pesquisa vaga sobre um determinado assunto é muito comum na escola, ainda é. É por isso que essa obra continua tão atual, porque isso a escola ainda continua trabalhando assim. Lamentavelmente, e é por isso que a gente ainda não atinge vamos dizer, um nível de proficiência leitora que seria o mais próximo do que se espera que seja que a escola possa desenvolver com os alunos. Então, nós podemos, considerando essa ideia de leitor proficiente, pensar e como são vistos e trabalhados os procedimentos de leitura no SAEB. Como eu disse a vocês, nós estamos falando do SAEB porque eu acho que a ideia do SAEB está na ordem do dia. Não há algo mais na ordem do dia, talvez, no contexto escolar, do que a ideia do SAEB. Por quê? Porque está se aproximando, a prova do SAEB é a próxima semana. Estamos discutindo essas questões hoje aqui exatamente para mostrar que isso é importante, mas que essa formação, ela antecede essa preocupação toda com a prova. Porque quando a gente faz um trabalho mais significativo na escola, a tendência é que a gente consiga resultados mais positivos no SAEB, mas não apenas pensados para o SAEB. É como se dissesse assim, a gente precisa formar para fazer a prova do SAEB. Não é isso, não é essa preocupação. Os formadores de professores, eles têm essa preocupação. O grupo de formadores de professores precisam ter essa compreensão. E se estamos aqui com esse projeto, com esse grupo de formadores de professores, né, que se vincularam a esse projeto de extensão, é porque comungamos desse pensamento de que não vamos resolver os problemas de leitura na escola pensando exatamente só na prova do SAEB, embora toda essa discussão que a gente desenvolve aqui sirva para melhorar esses resultados. E é isso que a gente espera, né? Que a gente consiga formar para além dessas avaliações, porque, inevitavelmente, se conseguirmos formar os professores e melhorar as práticas de leitura na escola, certamente teremos resultados mais exitosos. Isso naturalmente deverá acontecer. Bom, mas pensando nesses procedimentos de leitura, diante do sistema de avaliação do SAEB, nós vamos pensar que procedimentos de leitura são habilidades cognitivas de que o leitor lança mão para compreender um texto. E, nesse sistema de avaliação da educação básica, que é o SAEB, essas habilidades vão corresponder a quê? Aqueles descritores que estão lá na matriz de referência do sistema para a língua portuguesa. E essas habilidades, né,
representam o quê? O domínio que se espera que os estudantes demonstrem ter em diferentes níveis do seu processo de escolarização, ou seja, em diferentes níveis de escolaridade. Então, na matriz de referência do SAEB, essas habilidades, elas vão corresponder a algumas capacidades desenvolvidas pelo leitor, por exemplo, para focalizar ou localizar informações explícitas que estão lá no texto. E aí seria, vamos dizer, o destrator 1. E aí a gente vai pensar assim, além de localizar essas informações implícitas, que aí isso vamos dizer que isso um tanto menos complexo, mas ele também vai precisar inferir o sentido de palavras. E isso, inferir o sentido de palavras ou de informações que estão implícitas, é algo que vai demandar um pouco mais de reflexão, né, e de sistematização com essas práticas de leitura, para que ele consiga ir além daquilo que está muito na superfície do texto, mas que ele consiga, vamos dizer assim, construir inferências, consiga localizar informações implícitas como pressupostos, subentendidos. E, nesse sentido, então, se ele vai inferir o sentido de palavras ou de informações implícitas, nós estaríamos considerando os descritores, nós estaríamos no descritor 4. Mas ele também vai precisar identificar, por exemplo, a temática de um texto, conseguir perceber a diferença entre tema e assunto, considerar, por exemplo, que nesse descritor 6, nós temos que observar uma coisa, é que tema e assunto não são a mesma coisa, e que o assunto é sempre algo mais amplo, enquanto o tema é algo mais restrito. Vamos dizer que nós tenhamos, por exemplo, a violência como um assunto. E, especificamente, dentro dessa temática da violência, nós temos a violência contra a mulher, a questão do feminicídio. São temas. Por quê? Porque são temas que tratam de aspectos mais específicos dentro de um assunto maior, que é a violência. Então, é importante que a gente ensine aos alunos a perceberem essas diferenças entre tema e assunto, assim como diferenciar também fatos de opiniões. Por exemplo, nesse descritor 11 do SAEB, diferenciar fatos e opiniões é uma coisa que é importante demais para formar leitores também. E aí a gente vai pensar assim, como fazer isso? Eu vou dizer a vocês que em tempos tão marcados, né, pela desinformação, tempos em que as fake news tomam conta das mídias, das redes sociais, de um modo geral, e estão a todo instante gerando consequências extremamente negativas para a sociedade, por exemplo, saber diferenciar fato de opinião é fundamental para a formação leitora dos estudantes. Isso a gente precisa considerar. E é claro que isso vai demandar que a gente faça um trabalho sistematizado, que eles aprendam, inclusive, a argumentar. Porque eles precisam saber, por exemplo, construir uma tese, interpretar uma tese, para ter uma noção do que é opinião.
É claro que isso não dá para tratar tudo numa live dessa de pouco tempo, que não chega a 1 hora, considerando que a gente tem que abrir para questões, né? Mas observe, não dá para a gente tratar da formação leitora dos estudantes na escola sem considerar a necessidade de formar leitores em uma perspectiva ética, em uma perspectiva de respeito, em uma perspectiva responsiva e comprometida com a verdade. Considerando que, se o aluno aprende a diferenciar um fato de uma opinião, ele vai ter mais chances de saber também entender o que é fake news e o que é uma notícia que seja uma verdade, que seja condizente com a realidade. Certo? Então, isso tudo é muito importante e isso está na base da matriz do SAEB. Isso faz parte do processo de formação leitora dos nossos alunos na escola. Então, é por isso que a gente precisa também, eu diria assim, um tanto, desmistificar essa coisa como se fosse o que está no SAEB fosse um bicho de 7 cabeças, um monstro que o professor precisa dar conta em sala de aula. Isso precisa ser feito porque a gente precisa formar leitores. Isso faz parte do objetivo de ensino de língua portuguesa. Qual é o objetivo de ensino de língua portuguesa na escola? Que não é só de língua portuguesa. Deveria ser de todas as áreas do conhecimento, formar leitores e escritores. E eu diria escreventes de textos das diferentes áreas do conhecimento, dos diferentes componentes curriculares. Por procedimentos de leitura, a partir dos descritores do SAEB, a gente vai ver. Seria localizar informações explícitas, identificar dados ou ideias que estão claramente expressos no texto. No 2, nós poderemos observar aqui que significa inferir o sentido de uma palavra, atribuir o sentido de uma palavra, considerando o contexto em que ela aparece no texto e os diferentes sentidos que uma palavra pode ter. Como no terceiro procedimento que a gente pode discutir, seria considerar a relevância de formar o leitor para inferir informações implícitas. E aí, nesse caso, seria compreender o que não está dito no texto, mas está subjacente nas entrelinhas, ou seja, podem ser deduzidas, inferidas a partir dos conhecimentos prévios e de pistas dadas no texto ou no contexto. Daí é tão importante trabalhar as práticas de leitura de forma situada, contextualizada. Bom, um quarto seria identificar o tema, reconhecer a ideia central do texto, distinguir tema do assunto abordado no texto, tudo isso é relevante, como falamos anteriormente. Por fim, seria também distinguir fato de opinião, observando os acontecimentos, certo? E os procedimentos que foram utilizados, os acontecimentos comprováveis, a verossimilhança das informações. Por quê? Porque tudo isso, na interpretação dos fatos, vai oportunizar o aluno saber diferenciar o que é um fato e o que é uma mera opinião. Um fato é aquilo que é comprovado, com dados sustentados, vamos dizer. Às vezes a gente lança a mão de dados estatísticos num texto, fatos ocorridos e que são comprovadamente reais, do que uma mera opinião. Por exemplo, uma coisa é eu dizer que as pesquisas apontam
uma queda da cobertura vacinal no Brasil. Outra coisa é eu dizer, vacina nem é tão importante assim. Isso aqui é uma mera opinião, dizer que vacina não é tão importante. Porque quem sou eu para dizer isso? Que autoridade sou eu para dizer isso? Então, é muito importante distinguir fato de opiniões por isso, porque a gente, inclusive, ajuda o aluno a compreender a importância de lidar com as informações às quais ele está exposto, né? As quais ele está exposto, para quê? Para que ele consiga distinguir o que é um fato e o que é uma opinião. Se essa ideia é real, é verdadeira ou é falsa. Então, tudo isso faz parte do processo de formação do leitor na escola. Quando a gente fala em distinguir fato de opinião, é importante que a gente considere, por exemplo, que ler implica saber distinguir fato de opinião, claro, mas considerando que fatos são acontecimentos ou declarações verossímeis que não podem ser contestados, porque eles podem ser comprovados a partir de dados, de informações, tá certo? Por quê? Porque eles podem ser comprovados? Porque eles podem ser comprovados a partir de dados reais. Por isso, a gente tem muito aquela coisa de dizer contra fatos não há argumentos. Né? Então, observem, por exemplo, se dissermos o Brasil não venceu ainda o analfabetismo, isso é um fato? Por quê? Porque isso pode ser comprovado com os dados do IBGE, por exemplo, que registraram no último ano de 2024 que o país ainda conta com mais de 9 milhões de analfabetos, o que significa 5,3% da população ainda analfabeta. Não seria dizer que o Brasil é um país de analfabetos. O Brasil não venceu ainda o analfabetismo. Mas nós não somos um país de analfabetos, porque nós temos hoje 5,3% da população que não está devidamente alfabetizada. Observe, diferentemente de um fato, uma opinião vai dizer respeito a quê? Diz respeito a uma interpretação subjetiva, a um julgamento particular de alguém sobre algo ou alguém sob um ponto de vista pessoal. Mas observe, é exatamente por isso que não vai ter a mesma consistência que tem um fato. Por quê? Uma opinião não tem a mesma consistência que um fato tem. Porque o fato ele pode ser devidamente comprovado. E a opinião nem sempre é comprovada. Pode ser uma opinião subjetiva minha. É aquilo que eu digo a vocês. Se eu disser... estão divulgando que a cobertura vacinal no Brasil caiu, mas para quê? Qual a importância da vacinação se a gente teve aquela pandemia e morreu tanta gente? Sim, mas a gente perdeu muita gente, mais de 700 mil pessoas, por quê? Exatamente porque a nós foi negada a cobertura vacinal, a gente não pode esquecer isso. Então, é importante até isso para a gente compreender o que é fato de opinião. É muito importante isso. Isso daria, gente, um novo encontro para a gente falar só sobre isso, mas com uma aula de argumentação para a gente considerar o que é tese, o que é argumento, o que é contra-argumento, e seria fantástico. Bom, pensando nessa ideia de fato e opinião, eu trago para vocês um texto que é um clássico das fábulas, que é a fábula do lobo e o cordeiro. E aí eu trouxe 2 textos lindos, eu achei lindos esses textos multimodais, com recursos multissemióticos excelentes, que a gente fica assim, maravilhado diante dessas imagens. Observem.
Nós temos a capa de um livro, de um mini-livro, que é o livro de fábulas, O Lobo e o Cordeiro, e temos uma charge maravilhosa, em que nós temos as duas personagens que representam a velha e a nova política. E se eu diria a vocês, a partir dessa charge, o que a gente poderia pensar sobre a fábula O Lobo e o Cordeiro? Em que medida essa charge dialoga com a fábula O Lobo e o Cordeiro? Alguém conhece, certamente, essa não é uma fábula. É uma das mais conhecidas, né? Das clássicas fábulas, das mais conhecidas. E aí, eu deixo uma questão aqui para vocês pensarem. A fábula, ela traz a história do lobo e o cordeiro, e a gente vai ler uma versão aqui rapidinho para vocês, um texto rapidinho sobre ela. Mas observem, o que a gente vai pensar sobre a fábula, o lobo e o cordeiro, a gente trouxe a capa, certo? Além disso, mobilizando os conhecimentos prévios da gente. Que relação poderia se estabelecer entre um lobo e um cordeiro? Uma relação amistosa, uma relação de amizade, uma relação, vamos dizer, sem hierarquia, considerando os dois animais. Vamos pensar e em relação à charge. Como é representada a charge, na charge, a fábula O Lobo e o Cordeiro, com a qual ela dialoga? Vão pensando sobre isso aí e pensem assim, se eu fosse pensar num item que pudesse ser produzido a partir do padrão do SAEB, como poderia pensar um item a partir desse texto da charge, certo? E aí eu passo a fazer a leitura do texto para a gente apenas recordar. Eu acho belíssima essa fábula, e ela tem muito a ver com aquilo que a gente estava discutindo sobre fato e opinião. O lobo e o cordeiro. Era uma vez um lobo que bebia água num ribeiro. Um dia, viu um cordeiro que bebia da mesma água, um pouco mais abaixo. Mal o viu, foi ter com ele de má cara, arreganhando os dentes. Como tens a ousadia de turvar a água onde eu estou a beber? O cordeiro respondeu humildemente. Eu estou a beber mais abaixo, por isso não te posso turvar a água. Ainda respondes insolente. Ainda respondes insolente, retorquiu o lobo, ainda mais colérico. Já há 6 meses o teu pai me fez o mesmo. Respondeu o cordeiro. Nesse tempo, Senhor, ainda eu não era nascido. Não tenho culpa. Sim, tens, replicou o lobo, que entregaste todo o pasto do meu campo. Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. Sem mais uma palavra, o lobo saltou sobre o cordeiro e o comeu. Moral da história: não conseguimos evitar o mal daquele que já decidiu cometê-lo. E aí eu pergunto, sobre fato e opinião, há na fábula O Lobo e o Cordeiro algum dado que nos leve a pensar em fato e opinião? Pensem sobre isso. Há algum fato? Há alguma opinião? Onde estaria uma opinião nesta fábula? E onde estaria um fato apresentado? É muito importante que a gente veja, na relação entre o lobo e o cordeiro, o processo de argumentação desenvolvido. Enquanto o lobo o acusa o tempo todo de ser culpado, o cordeiro, humildemente, vai mostrando para ele o quê? Mas eu nem era nascido.
Mas seu pai fez isso, mas eu nem era nascido, ele não teve culpa. E veja, na ausência de argumentos, o que faz o lobo? O que faz o lobo? Devora o cordeiro. E aí a gente vai precisar pensar na importância de ensinar a ler os textos. Se a gente quer pensar na formação leitora do aluno, considerando a importância de que ele saiba distinguir um fato de uma opinião, é muito importante que a gente pense na necessidade de formar esse aluno leitor numa perspectiva de letramento crítico, para que ele possa perceber essas relações como se estabelecem no texto. E a partir do texto, a partir de algumas pistas, linguísticas ou não, ou uma pista linguística, né, numa expressão, numa palavra, ou um dado do contexto, ele vai percebendo as informações explícitas e as implícitas. E aí ele vai se tornando um leitor com maior autonomia. É muito importante que a gente pense sobre isso. Bom, isso aqui era para abrir a vontade de ler de vocês, e aí eu trago mais um texto para ilustrar esse aspecto da ideia de fato e opinião, que é um vídeo recente, né? Inclusive de uma pessoa do cenário, eu não diria do cenário político, mas do contexto jurídico, um expoente do nosso cenário jurídico brasileiro, que ele apresenta uma série de dados para a gente perceber o que é dado num fato e uma mera opinião. Podemos passar o vídeo. Espero que a qualidade do som esteja boa. Tem, está disponível, sim. Pode clicar que tem. Para mim, ele estava. Hoje à tarde eu testei aqui. Clique nele. Já cliquei, ele estava aí hoje de tarde. Bom, gente, eu vou pedir desculpas a você, mas não está projetando aqui, não. Mas hoje à tarde eu testei e estava tudo ok. Não se preocupem, não, que esse material vai estar disponibilizado no nosso curso, na página do nosso curso, e vocês vão poder assistir. Bom, eu peço desculpas mais uma vez. Nós tivemos um problema de ordem técnica com o vídeo aqui. Bom, e chegamos, então, a um elemento importantíssimo na formação do leitor, que é formar o leitor, desenvolver no leitor a capacidade, a condição de ler informações implícitas. E pensar nisso a partir dos descritores do SAEB, quando dizem que é preciso considerar informações explícitas e implícitas. Observe. Por informações explícitas no texto, nós entendemos o quê? Que essas informações explícitas, elas são declaradas diretamente no próprio texto. E elas são facilmente identificadas na superfície do texto. Vamos dizer assim, podendo ser identificadas por uma leitura mais objetiva, voltando ao texto para recuperar no parágrafo tal, eu vou achar isso. Nesse parágrafo aqui, eu consegui identificar, vamos dizer assim, a ideia principal do parágrafo, ou uma declaração feita, ou num texto literário, uma personagem ou outra, um fato ou outro. Bom, mas há também as informações que estão implícitas no texto. E essas informações, enquanto as informações explícitas, a gente pode recuperar, por exemplo, voltando ao texto para recuperá-las a partir de questionamentos mais diretos, a gente vai ver
que as informações implícitas no texto, elas são informações que se localizam num segmento mais profundo e não sendo escritas diretamente, mas elas podem ser expressas de forma ou subentendida ou pressuposta, e isso vai exigir do leitor o quê? A capacidade desse leitor de interpretar e de ler aquilo que não está claramente dito, mas está nas entrelinhas, como a gente diz. E a gente vai fazer isso como? A partir do conhecimento de mundo que a gente tem, do conhecimento prévio que a gente tem, sobre aquele tema que está em discussão e da compreensão também do contexto, onde se produz o texto, de quem produz o texto, com que intenção. Bom, a partir disso aí, que a gente chama de pistas deixadas no texto, para que elas sejam esclarecidas pelo leitor. E o leitor vai fazer isso quando ele está se formando e ganhando autonomia. Isso não está... Bastou aprender a ler e a decifrar o código, ele vai estar pronto para isso. Não, isso é processo. Isso se dá com um trabalho sistematizado com as práticas de leitura na escola. Essas informações implícitas, quando tratamos de informações implícitas, nós vamos ter, por exemplo, o caso das inferências. E o que seria inferir informações implícitas? Por exemplo, inferir informações implícitas, a gente pode dizer que essa é uma habilidade fundamental para a compreensão dos textos. E aí, observe, com prática de leitura e bastante atenção, vocês podem se tornar uma espécie de detetives das palavras, vamos dizer assim, buscando, investigando o valor que elas têm, né? Quando nos tornamos, por exemplo, capazes de desvendar os significados que estão subjacentes, para que possa, a partir disso, fazer uma interpretação melhor do texto. Então, nós podemos dizer que, quando tratamos de inferências, que na leitura, inferir é aquela capacidade que tem o leitor de deduzir informações que não estão explicitamente apresentadas no texto, mas podem ser recuperadas por ele a partir de pistas linguísticas, do contexto e de seus conhecimentos prévios e de mundo. Nós podemos dizer que fazer inferências exige do leitor o quê? Aquela capacidade de estabelecer relações entre as informações explícitas e as informações implícitas do texto. E direcionar-se para quê? Para algumas conclusões lógicas. Isso são processos, gente, que a gente chama de processos cognitivos, que são muito importantes. A gente precisa entender que trabalhar leitura como prática social não prescinde o trabalho sistematizado com esses aspectos do texto, certo? E é muito importante que a gente observe isso. Quanto às informações implícitas, eu trago aqui 2 textos para a gente fazer uma leitura e conseguir pensar um pouco sobre como ocorrem essas informações implícitas no texto. E que pistas são essas? Leiam o primeiro texto comigo, que trata de racismo na UNB. É um episódio triste, até recente, né? Podemos dizer que é recente, que traz a reprodução de uma fala de uma professora que circulou na mídia. Aqui eu não faço o julgamento disso que aconteceu, porque é uma situação na qual a gente não está inserida, né? Mas observe
pelo contexto e pelo que está dito no texto aqui. Então, o texto diz assim: apesar de negro, ele é um bom aluno, diz professora do curso de medicina. Observem, há alguma informação implícita aí? O que vocês acham? Há alguma informação implícita? Se há alguma informação implícita, há alguma pista para que a gente possa decifrar essa informação implícita? O segundo texto diz assim. É um texto até antigo de Angeli, né? Mas é um texto que é bastante atual ainda para tratar dessa questão. Então, diz assim: enfim, presidente, a ideia que fica é a seguinte: o senhor mentiu, forjou provas, inventou guerras, causou mortes de crianças, mulheres, civis e militares, fomentou a discórdia e ódio, afastando qualquer possibilidade de paz. Acabou restringindo a vida das pessoas e bagunçando toda a ordem mundial. Puxa, e olha que eu nem bebo mais. E aí, outro texto, e sobre o qual eu também pergunto a vocês: há alguma ideia, alguma informação implícita no primeiro e no segundo texto? Que informações seriam essas? Pensem comigo. Há alguma pista linguística que diga que alguma coisa está dita implicitamente, que não está dita claramente, mas você recupera nas chamadas entrelinhas? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês refletirem sobre ela, e eu gostaria que vocês vissem o que poderiam dizer sobre isso. Rapidinho, num segundo, o que vocês podem dizer sobre isso? No primeiro texto, há alguma ideia implícita? Observe se estão fazendo algum comentário sobre isso, por favor. Racismo estrutural, Racismo estrutural, mas eu estou falando desse enunciado que está destacado aí, quando diz assim: apesar de negro, ele é um bom aluno. É isso que carrega a ideia que mostra um enunciado um tanto carregado de uma ideia, o quê? Segundo está dito aí nos comentários, racista. Por quê? Que elemento linguístico poderia apontar isso aí no texto? Preconceito, outra pessoa está dizendo. Eliane apontou como preconceito. Josiane Alves Moreira, oi, Josi, diz apesar. A expressão apesar de, né? Apesar de negro, complementado por Clébia, ele é um bom aluno. Quando a gente diz apesar de negro, ele é um bom aluno, está dito alguma coisa de forma implícita, gente? O que estaria dito aí? Essa é uma opinião, Vitória. E o que estaria dito nesse enunciado? Apesar de negro, ele é um bom aluno. Essa é uma questão para vocês pensarem que a gente não pode olhar para os textos de forma ingênua. E no segundo texto, sim, negro se opõe a bom. Mas, mais especificamente, o que é que poderia ser dito e recuperado daí? Porque, por ser negro, não tinha condições ou competência para ser médico. Essa é uma leitura. E do segundo, que quando se é negro, não se é bom aluno. Essa é uma leitura possível, a partir dessa pista levantada que Josi traz da ideia, a partir do apesar de, né? Apesar de negro, é isso? E Mônica acrescenta, o fato de ser negro, ele não poderia ser bom. Olha, gente, então, lê.
informações implícitas é isso, é buscar ver o que não está dito, tá certo? E no segundo texto, quem poderia rapidinho apresentar, considerando que a gente não tem tanto tempo? E no segundo texto, gente, rapidinho, que há alguma informação implícita? Que informação implícita? Quem se arrisca a dizer? Eu deixo para vocês pensarem sobre ela. Bom, aí nós temos um outro texto sobre inferência que diz o seguinte: querido Júnior, como você tem passado? Sua mãe e eu estamos bem, estamos com saudade. Por favor, desligue seu computador e desça para comer alguma coisa. Com amor, papai. O que a gente pode inferir desse texto? É outra coisa que eu deixo para vocês pensarem. Primeiro, de que trata o texto, que aí seria bom que vocês pensassem no tema do texto e pensassem que informação se pode, ou informações podem ser inferidas do texto. Considerando o tempo que nós temos, eu poderia dizer: o pai que escreve uma carta ao filho, e onde está esse filho e onde está esse pai? Onde estão o pai e a mãe e o filho? Estão em ambientes distintos? Por que a escrita de uma carta? Parece ser o quê? Michele está dizendo aqui que o menino vive isolado do convívio da família. Por quê? Em razão, moram no mesmo ambiente, mas estão afastados exatamente pelo convívio do filho. Talvez a possibilidade que a gente pode inferir aí é que o filho vive mergulhado nas redes, como Michele acabou de dizer, e isso afasta o convívio, né? Compromete o convívio da família, na família. Então, são textos assim que vocês podem utilizar, e são textos que vocês podem achar facilmente como material que pode ser procurado para ser trabalhado na internet, gente. São textos que vocês acham normalmente na internet. Importante que a gente lembre é que a gente está trazendo textos que vocês possam ver como podem explorar esses textos a partir desses conteúdos para o trabalho com a leitura na sala de aula. Bom, considerando a ideia de informações implícitas, nós temos a ideia de pressuposto e subentendido, que são formas de apresentar informações implícitas. Quando chamamos pressupostos, estamos nos referindo a quê? A informações que não estão explicitamente ditas no texto, mas que podem ser recuperadas a partir de algumas palavras ou expressões. E essas palavras ou expressões, elas vão se configurar como pistas linguísticas, né, para a compreensão do que está sendo dito implicitamente. Desculpa. Por exemplo, se eu digo assim, José parou de beber, que era o exemplo que tinha no texto anterior, que era um texto que abordava uma personagem do cenário mundial, que era o ex-presidente Bush, né, dos Estados Unidos, e no último balãozinho ele dizia assim: puxa, eu nem bebo mais. A ideia era: já bebeu, não bebe mais, mas já bebeu,
né? Então, se eu digo assim, José parou de beber, a ideia que está pressuposta é o quê? É qual? É que José bebia. Antes ele bebia. Então, observe. Já o subentendido, por subentendidos, nós entendemos o quê? Que subentendidos são informações que não são ditas no texto também, elas não são ditas explicitamente, mas podem ser inferidas pelo próprio contexto. Então, pela recuperação da intenção comunicativa do texto, e essa recuperação dessa intenção e daquilo que não está dito, mas a gente recupera pelo contexto, é importante por quê? Porque disso vai depender a compreensão do leitor. Então, vejam, se alguém vai e diz, vai a São Paulo nesse período, leve um casaco. Fica subentendida uma ideia. Qual é essa ideia? A ideia de que São Paulo poderá estar frio. Então, observem. É da mesma forma, se alguém vai sair, eu digo assim, vai sair? Leve o guarda-chuva. Eu estou dizendo que, pelo contexto, eu observo que possivelmente vai chover. Então, são informações assim que contribuem para quê? A gente compreenda melhor os textos. Há um outro tópico importante também, quando a gente pensa nos descritores do Saeb, que é a ideia da relação e do diálogo entre os textos. E aí nós vamos chegar numa coisa chamada de intertextualidade. O que é intertextualidade? Em linhas gerais, eu não gostaria de teorizar muito, porque a gente pensou esse encontro como um encontro mais prático mesmo. Eu disse no começo desse webinário que nós faríamos um evento de leitura e trouxe textos para que a gente pudesse ler. Então, observem, nós temos aqui 2 textos, certo? Um é o famoso poema de Carlos Drummond de Andrade, aquele poema No Meio do Caminho. E aí ele diz, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. E aí esse poema eu acho ele fantástico, porque ele se constrói todo a partir de uma repetição, que é intencional, não é uma repetição que torne o texto problemático, ela é uma repetição com um valor estético enorme. E tem um outro texto que é produzido a partir do diálogo estabelecido entre o poema, com o poema. E aí ele diz assim, e nós vemos a caricatura do autor, ele dizendo, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do... Encare os obstáculos como uma oportunidade de superação. Você precisa de mentoria. Observe, um outro texto, um outro gênero, certo? Numa outra perspectiva, retoma o texto original de Drummond, né? E estabelece com ele uma relação intertextual. Esse diálogo entre textos é o que a gente chama, em linhas gerais, esse diálogo entre textos diferentes, é o que a gente chama de intertextualidade. E aí nós temos mais 2 exemplos, mas eu não vou mais me demorar neles para poder a gente adiantar umas coisas. Então, nós temos aí
um texto que eu acho lindo, fantástico, mesmo sendo de 1995, ele é muito atual, que é o texto Vida de Passarinho, de Kaulos, né? E um outro texto que é baseado também no texto de Drummond. São materiais que vocês podem pensar sobre eles para trabalho em sala de aula. Considerando a relação intertextual entre os textos, é importante que a gente pense que essa intertextualidade ela pode acontecer de diferentes formas. Uma delas é a paródia, e a paródia seria, em linhas gerais, a retomada de um artefato anterior, que pode ser um texto, uma obra de arte, uma pintura, com a reprodução de sua estrutura, mudando a sua ideia original e impondo ao texto anterior, né, ao artefato anterior, um caráter humorístico. A isso a gente chama de paródia. Então, observem a relação que se estabelece entre o texto, o artefato anterior, que é a pintura da Mona Lisa, que é uma obra de arte famosíssima, uma obra que é exemplo da arte, vamos dizer assim, eu acho que é uma das obras mais, acho não, é uma das obras mais importantes de pintura que a gente tem, que é conhecida no mundo todo, né? E aí a obra da Mona Lisa, ela é, vamos dizer, de certa forma, subvertida em dois textos diferentes, mas são textos que dialogam com ela e trazem dela alguma coisa, mas sempre imprimem nesses textos um tom mais humorístico a esse artefato original, que era a tela da Mona Lisa. Então, observe, eu gostaria muito de ter mais tempo para a gente explorar um pouco mais essa relação com informações sobre a obra, sobre essas coisas, mas realmente o tempo não dá. É sempre assim, né? Essa correria. Bom, nós temos também um outro tipo, que é a paráfrase, que o que seria, assim como a paródia, nós temos a paráfrase. E a paráfrase, gente, ela também consiste vamos dizer, na reescrita, na retomada de um texto, com a reprodução das ideias originais, mas com outra estrutura física. Então, nós temos, por exemplo, um clássico da literatura universal, e aí nós vamos ver a Mônica diante de um espelho, dizendo uma passagem de um clássico da literatura. Que aí eu pergunto a vocês, que obra é essa? Com a qual esse texto de Maurício de Souza dialoga. Por exemplo, a Mônica dizendo: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita que eu? Ela nem espera, como a gente sabe, a personagem Mônica é aquela personagem muito cheia de si, muito autoconfiante, e ela diz: quem cala, consente. Ela nem precisa da resposta do espelho, né? Então, observe, nós tínhamos originalmente um conto que passa a ser que foi reproduzido com uma outra estrutura física, na estrutura física de uma tirinha, e que vai também dialogar com o texto original. Que obra original era essa? Para vocês pensarem sobre ela. Um outro tipo de intertextualidade, esse é bem mais comum no contexto acadêmico, por exemplo, ou na produção literária, muitas vezes a gente utiliza epígrafes, né? E a epígrafe, ela diz respeito ao quê? Ao uso de um trecho, né? De outro texto que vai introduzir um trabalho. Aí eu trouxe aí um exemplo de como uma epígrafe aparece, por exemplo, num trabalho de TCC, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, tá certo? Nós temos também uma outra forma chamada de pastiche.
E o pastiche também é não sei se a gente pode chamar de técnica, porque, como eu não sou muito da área, a gente tende, eu fico com receio da gente usar uma forma inadequada, mas ela é uma forma de imitação explícita do estilo de um autor. Então, observe que o texto 1 é um texto clássico, né? É uma obra clássica da pintura universal, que vocês devem conhecer. E que obra seria essa? E no segundo texto, que é uma retomada do primeiro, nós temos uma forma de retomar, de imitação, mas é uma imitação que guarda traços de quê? Do estilo da obra anterior. Então, a esse recurso, a essa possibilidade de diálogo entre esses artefatos, nós chamamos de pastiche, tá certo? Mas observem que aqui não há aquela preocupação de um teor mais crítico ou satírico. Mas a gente já viu, por exemplo, esta mesma obra, que é uma obra extremamente conhecida da pintura universal, que foi retomada por N charges, e aí sim nós vamos ver nas charges, pelo próprio gênero da charge, um teor crítico, satírico, irônico. Aqui não, nós temos uma espécie de imitação mantendo o diálogo muito mais com o próprio estilo do autor. Bom, então, podemos passar. Nós ainda temos algumas formas de diálogo, de intertextualidade. Uma diz respeito à alusão, e eu trago uma obra muito conhecida e, aliás, uma obra que tem sido muito citada e muitos leitores têm voltado a ela pela atualidade do tema, que é a obra 1984. Quem não teve a oportunidade de ler, eu sugiro que leia para entender, inclusive, muito daquilo que a gente vive hoje, naquilo que a gente chama de uma sociedade vigiada, de uma sociedade do espetáculo, em que nós estamos o tempo inteiro sendo monitorados por tecnologias e a nossa vida sendo extremamente controlada por isso. Então, observem, nós temos o livro e temos um outro trabalho que é feito a partir do livro, que faz alusão ao livro, que deixa pistas que a gente recupera. Quais são essas pistas, por exemplo? O uso de uma câmera, que é como se a vida da gente fosse o tempo inteiro vigiada, né? E olhe que quando surgiu, por exemplo, a TV, era uma forma que a gente se sentiu bastante invadido nesse sentido de que a vida da gente estava exposta, tudo estava na TV. Hoje, se a gente for pensar no que que era antigamente a TV e o que é hoje, com a possibilidade da gente ser vigiada o tempo inteiro nas redes sociais e onde a gente vive, as coisas, vamos dizer que pioraram bastante, né? Então, nós ainda temos, além da alusão, a ideia de citação e de hipertexto. Na ideia de citação, a gente vai ver muito mais, por exemplo, no contexto acadêmico, isso é bem comum quando a gente cita um autor para fundamentar o discurso da gente, né? E aí a gente vai ter diferentes tipos de citação direta, citação indireta, e a gente vai ter também, em tempos de domínio da tecnologia, e nessa contemporaneidade, a ideia de hipertexto, que é a ideia de inserção de um texto dentro de outro, com milhões de links no mesmo texto, quando diversos textos dialogam ao mesmo tempo entre si, certo? E aí a gente chama isso de hipertexto. Bom, só para ilustrar, nós temos mais alguns exemplos de intertextualidade. O primeiro exemplo seria uma reprodução da tela de Tarsila do Amaral, uma obra famosa, o Abaporu, que foi uma obra produzida no início do século passado e que foi extremamente importante
no contexto da Semana de Arte Moderna, quando um grupo de intelectuais pensaram modos de subverter o modo de produção cultural e de produzir literatura, arte e cultura como um todo. Então, nós temos a relação estabelecida entre a tela Uabaporu, que de algum modo dialoga com a segunda figura, e aí vocês vão ver como são estabelecidas essas relações de diálogo. Pensem sobre isso. Nesses dois exemplos, eu trago uma expressão que foi extremamente atual, que está vinculada a um fato histórico atual e que está em ampla discussão hoje no Brasil, que é o acontecido no 8 de janeiro, quando foi pichada a estátua com a expressão perdeu o mané. Recentemente, quando o ex-presidente Bolsonaro passou a usar tornozeleira, circulou essa charge, estabelecendo uma relação de diálogo entre aquilo que foi pichado quando da invasão do prédio público, né? E pichou-se a estátua com a expressão perdeu o mané e o fato ocorrido ao presidente Bolsonaro recentemente divulgado na mídia, quando ele passou a usar a tornozeleira e ficou em prisão domiciliar. Bom, e além disso, pensar na relação que se pode estabelecer entre a charge e o que veio antes, aqueles dois textos de antes, que era a relação entre o texto, a obra de Tarsila do Amaral e a outra charge também. Ainda pensando nisso, nós temos mais um diálogo entre uma charge e uma obra literária da literatura universal, que é Dom Quixote, de Cervantes, e uma charge que reproduz, por exemplo, enquanto Dom Quixote via os moinhos de vento de um jeito, como são vistos esses moinhos hoje? Essa charge ela é muito rica em detalhes do que é o impacto da tecnologia, do desenvolvimento científico e tecnológico na contemporaneidade. Então, ela mostra, por exemplo, uma relação intertextual entre os personagens de Cervantes, Dom Quixote e Sancho Panza, discutindo quando ele diz: o mundo pode ter mudado, Sancho, mas os gigantes continuam os mesmos, ou seja, ainda somos vítimas, vamos dizer assim, do desenvolvimento. Os moinhos de vento são outros, mas são sempre eles que estão a determinar a nossa vida, vamos dizer assim, e fazendo parte da nossa realidade. Que são coisas que vocês também podem pensar sobre elas. Bom, para chegar ao fim, eu pensei que poderíamos discutir e ilustrar rapidamente algumas questões como elas aparecem no SAEB, para que vocês pudessem ter uma noção. Como é uma questão do SAEB? Ora, nós podemos ter aqui um propósito, que o que a gente discutiu, do que é leitura, quais são os descritores, o que são conteúdos de leitura, habilidades, procedimentos. Mas como isso é cobrado, vamos dizer assim, naquilo que a gente chama... E como são as questões do SAEB? São os itens do SAEB, são itens que são itens que como a gente pode fazer na sala de aula.
Não precisamos deixar que os alunos experimentem os itens do SAEB como se nunca tivessem visto nada disso na sala de aula. Isso pode dificultar os resultados e o desempenho dos alunos numa avaliação dessa natureza, se isso está muito distante da realidade deles na sala de aula. Mas é bom que a gente veja, por exemplo, como se organiza um item desse. E um item desse está ligado a que descritor, né? O que poderia ser cobrado no exame, numa avaliação do SAEB sobre inferência? Como isso é cobrado na avaliação do SAEB? Uma questão do SAEB, essa que está aqui, por exemplo, ela mostra uma questão de inferência. E o enunciado diz: pode-se inferir da tirinha que, primeiro, as notícias dos jornais nem sempre são agradáveis. As notícias são um importante meio de informação. É preciso estar bem informado sobre tudo. O jornal é um importante meio de comunicação. Como vamos resolver isso se a gente não fizer atentamente a leitura do texto? O grande problema é ensinar a ler atentamente os textos. Então, o que diz o texto? O que diz o texto, por exemplo? Você não faz ideia do monte de coisas que estão acontecendo no mundo. No segundo quadrinho, os personagens estão lendo. E aí, no terceiro quadrinho, vem aquela surpresa, ainda bem. Então, o que a gente pode inferir da leitura desse texto? Que as notícias dos jornais nem sempre são agradáveis, como deixa entender Garfield, né? Quando diz ainda bem, ou seja, se ele diz, você não faz ideia do monte de coisas que estão acontecendo no mundo, e eles vão ler juntos, e a personagem diz, ainda bem que eu não faço ideia. Por quê? Porque as ideias não são agradáveis. É muito importante que a gente veja que produzir uma questão de inferência, cobrar isso do aluno em sala de aula, é como a gente vai exigir isso dele. Primeiro, mostrando em práticas de leitura como inferir. Não precisa trabalhar o conceito de inferência com esses alunos, mas de forma científica, com muita rigorosidade, do jeito que a gente trata na academia com vocês. Vejam que eu já trouxe de uma forma menos pesada, exatamente para que vocês possam perceber que mais importante é que eles percebam o que não está dito. Está dito que as notícias nos jornais são desagradáveis? Não. Mas por que a gente pode inferir isso? Pela reação expressa pela personagem no último quadrinho, no último balão. Então, é importante que a gente pense, e nesse caso, que descritor seria esse? Então, é muito importante que a gente vá pensando sobre essas questões. Depois nós temos aí um outro exemplo de outra questão que vai, além de estabelecer um diálogo entre dois textos, a gente vai observar, por exemplo, uma relação que possa se estabelecer a partir daquilo que pode ser compreendido com a leitura da Canção do Exílio e com o texto Eu Vim da Bahia, de Gilberto Gil. E observem, nesse caso, então, é muito importante que vocês considerem o que poderia ser cobrado, certo? O que poderia ser cobrado e como ver isso com os alunos em sala de aula e em que segmento.
Porque não é qualquer questão que vai servir indistintamente para todas as etapas do processo de escolarização. Há questões mais voltadas para o 9º ano e para o ensino médio, e que não são as mesmas coisas que a gente pode cobrar para os meninos que estão nos anos iniciais, por exemplo. Então, é importante que a gente tenha essa visão. E aí, é claro que não dá para falar tudo disso hoje, a gente precisaria de mais tempo para que vocês, quando forem pensar na produção de itens, porque o nosso projeto tem esse compromisso em tentar produzir um banco de itens de leitura que possam ser trabalhados na escola pelos professores, mas também considerando aquilo que é relevante para que o aluno leia. Não, eu vi esse texto aqui, eu acho que ele estabelece uma relação com outro texto, vou cobrar isso de intertextualidade. Sim, mas eu vou pensar para que nível eu estou fazendo o item, o que é que eu pretendo cobrar, como exigir daqueles alunos do 9º ano, que talvez não seja a mesma coisa de como eu vou exigir dos alunos do 3º ano, mas pensando necessariamente em produzir itens que contribuam para que o professor tenha material didático para trabalhar questões de leitura com os seus alunos na sala de aula, pensando sempre naquilo que precisa ser contemplado. Claro que a gente está seguindo, tomando como parâmetro as questões do SAEB. Então, quais seriam os descritores contemplados na questão? Com que intenção eu vou produzir esse item? Qual o olhar que eu vou lançar sobre o texto ou os textos que eu vou chamar para dialogar, tá certo? Então, pensar sempre, existe uma relação entre um texto e outro. É preciso que eu pense, por exemplo, que o texto de Gilberto Gil dialoga com o conhecido poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Por quê? Aí eu precisaria ler atentamente os 2 textos e perceber. Aqui, como a gente está com pouco tempo, a gente não vai fazer mais a leitura dos 2, mas mostrar a vocês, em linhas gerais, que nos 2 textos há uma intenção do autor de voltar à sua terra natal. Então, o diálogo entre os textos, a relação intertextual está nesse nível de diálogo entre esses 2 textos. Pensar, por exemplo, qual seria o tema do texto lido? Aí tem que ler o texto com bem atenção, considerando cada elemento, cada verso, cada estrofe, as ideias do texto, o tema do texto, para poder recuperar qual seria o tema central abordado nesse poema aí. Então, na porta. O texto é ritmo. Na porta. A varredeira varre o cisco. Varre o cisco, varre o cisco. Na pia, a menininha escova os dentes. Escova os dentes, escova os dentes. No arroio, a lavadeira bate roupa, bate roupa, bate roupa. Até que, enfim, se desenrola toda a corda e o mundo gira, imóvel como um peão. Esse é um poema belíssimo de Mário Quintana, publicado no livro Os Melhores Poemas de Mário Quintana, uma obra de 1998. Nessa questão, nesse item, foi perguntado: o tema central do poema seria a brincadeira da menina, a música do peão, o cotidiano da vida ou o trabalho das lavadeiras? Observem que o que você vai recuperar da leitura do poema é o tema. E quando a gente fala do tema, é aquele tema que está predominando naquele texto.
considerando a intenção comunicativa, considerando o gênero. Que tema seria esse aí, gente? Como recuperar esse tema? Isso é muito importante. De que trata esse poema? Em linhas gerais, de que trata o poema? Observe que ele começa dizendo: na porta, a varredeira varre o cisco, varre o cisco, varre o cisco. Na pia, a menininha escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes. No arroio, a lavadeira bate roupa, bate roupa, bate roupa. Até que, enfim, se desenrola toda a corda e o mundo gira imóvel como um peão. O tema central do poema aí, gente, seria qual? Nós temos aí, nas opções, ou distratores, a brincadeira da menina, a música do peão, o cotidiano da vida e o trabalho das lavadeiras. Por que seria o cotidiano da vida? Claro que nós estamos dando a resposta para vocês, porque a gente não está aqui com tempo fazendo uma oficina de ter tempo para vocês responderem, para a gente esperar para poder dar a resposta, certo? Então, por que o tema seria o cotidiano da vida? Por que a gente diz que o tema que está aí é o cotidiano da vida? Quem poderia arriscar e me dizer isso? Alguém arrisca? Vou passar adiante, ok? Bom, aí nós temos ainda 2 textos, são textos mais longos, aí a gente não vai ter como realmente ler cada um. Mas seria muito importante que a gente, como só tem esses 2 agora, talvez dê para a gente ler. Nós temos ainda 17 minutos, vamos dizer, 3 minutos para ler os 2 textos e fechar se com alguma dúvida, caso tenha. O direito à moradia. A moradia é uma necessidade essencial dos seres humanos. Desde os tempos mais antigos de que se tem notícia até os dias de hoje, sempre o homem procurou um lugar para morar, tanto podendo ser uma simples caverna, uma choça, uma cabana, como uma casa luxuosa, de acordo com a época, o lugar e as possibilidades econômicas de cada um. Essa procura é consequência de uma necessidade que não de um capricho. É na moradia que a pessoa humana encontra seu abrigo, tanto para se defender do frio, do calor, da chuva, dos animais ferozes ou nocivos, de todos os rigores da natureza, quanto para se defender dos perigos e das pressões da vida social. É na moradia que os seres humanos guardam e preparam os alimentos indispensáveis à sobrevivência, e é na moradia que depositam ou recebem a água, outro bem essencial da vida. Portanto, todos têm direito à moradia, um lugar para voltar. Caso contrário, os homens ficam sem rumo, perambulando pelas ruas, na condição de desabrigados e marginalizados pelo sistema social. Procrastinação. Procrastinação vem do latim procrastinatione, descrita pelos dicionários como o ato de adiar, delongar, demorar, espaçar ou simplesmente transferir para outro dia. E os chegados à prática são chamados de procrastinadores, o que pode, para os menos avisados, soar como um elogio. Do ponto de vista psicológico, a procrastinação pode ser entendida como uma dificuldade em definir prioridades a partir de elementos não emocionais. Em outras palavras, a dificuldade em definir o que vai ser feito a partir da importância que tem e não a partir do prazer colhido em sua execução.
Procrastinação vem do latim, procrastinatione, linha 1. Descrita pelos dicionários como ato de adiar, delongar, demorar, espaçar. Dificuldade em definir o que vai ser feito a partir da importância que tem. Porque não há nada de errado em deixar para depois alguma coisa. A opinião está exatamente aí porque é uma apreciação subjetiva do autor. Ele exprime esse ponto de vista dele, pessoal. Certo, gente? Bom, chegamos ao fim e eu, assim, gostaria de dizer que o tempo é sempre pouco diante do tamanho da seleção de conteúdos que a gente tem de trabalhar num evento como esse. Eu agradeço a participação, mas gostaria de abrir pelo menos 5 ou 10 minutinhos, que nós ainda temos 13, para que a gente possa ver se responde a alguma questão, caso exista. Obrigada, professora, pela belíssima aula. Um deleite para todos nós, uma inspiração. E já ficamos aguardando a próxima atividade com o tema de argumentação, tá certo? Essa é o que a gente vai pensar, se arranja tempo no cronograma do projeto para ver se atende, não é? Vocês sabem que a gente tem todo interesse de trabalhar com isso. Tá certo, ficaremos aguardando. Até o momento não temos perguntas, mas temos muitos elogios à aula, à condução, à qualidade dos materiais, às suas intervenções, que a aula foi inspiradora, muita gente querendo rever, perguntando se a aula ficará gravada. A aula ficará gravada no canal do Campus Natal Zona Leste, do IFRN. Em breve a gente vai disponibilizar o vídeo e também vai disponibilizar para quem está inscrito no projeto na nossa página do Moodle. Na sala de aula, não é? No YouTube, exatamente no canal do YouTube, não é? E, além do canal do YouTube, a gente vai tentar disponibilizar na sala, o vídeo na nossa sala do Moodle, que o nosso projeto de extensão tem uma sala no Moodle. Bom, então, boa noite. A gente agradece mais uma vez. O nosso projeto, ele pretende contribuir com a formação leitora dos nossos alunos na sala de aula, a partir da formação dos professores. Eu agradeço a parceria com os meus colegas e grandes colaboradores, com quem eu dialogo sempre, os colegas da Secretaria Municipal de Educação de Natal, além de outros professores que estão participando conosco, né? Porque este é um projeto interinstitucional, nós estamos desenvolvendo, articulando profissionais do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, os professores formadores, né? Os professores responsáveis pela formação dos professores de inglês e de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação. Destaco mais uma vez a minha alegria de trabalhar com esse grupo, com professores da universidade, também estamos em sintonia com alguns professores. Quero destacar aqui a parceria com os meus colegas da instituição e também com os meus colegas da rede municipal, com colegas do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, do PPGEL, da UFRN. Teremos a participação de professores como, além dos professores aqui que já estão em parceria nos eventos presenciais, como Hudson, Josiane, Michele, Conceição, professora responsável pelo grupo de inglês. Me desculpem se faltar alguém, porque tem outra pessoa aqui que também eu estou me lembrando. Os Ana professores Paula de inglês. Isso.
Carmélia de Matemática. Carmélia de Matemática, os professores da EJA, da Secretaria Municipal de Educação, que se vincularam também, e eu fiquei muito feliz e orgulhosa de poder ter vocês aqui, além dos nossos parceiros colaboradores, como o professor Carlos Moisés, a professora Alana Drizier, a professora Abigail Noádia, que tem sido incansável para que essas atividades do nosso projeto sejam realizadas. Nós temos também uma coisa que me orgulha muito, que é a consultoria da professora Ângela Kleiman, da Unicamp. Então, eu me sinto privilegiada de estar desenvolvendo esse projeto de extensão com um grupo tão responsável de professores e com professores que realmente têm toda uma vivência e uma experiência com as questões de leitura. Então, assim, eu me orgulho de estar desenvolvendo esse projeto com vocês e esperamos que vocês sejam assíduos, participem, entrem na página, produzam o material solicitado nos encontros presenciais, além da participação nesses encontros e nesses webinários que serão realizados. Este foi o primeiro, mas teremos outros. Então, nós teremos, sim, certificados para vocês. A professora Abigail, que é muito atenta a tudo isso e que estará conosco em uma das formações, ela mesma ministrando uma delas, já está avisando aí que os certificados para quem se inscreveu está sendo encaminhado para os e-mails do cadastrado. Então, observem, se alguém não se inscreveu, ainda pode se inscrever enviando aí para a professora Abigail, participou e não está inscrita. Se já fechou, você vai poder enviar para ela, que ela vai produzir o certificado, tá certo? Eu agradeço, boa noite, um abraço. Perdoe-me a intervenção. Registramos também a participação dos professores formadores dos anos iniciais da Secretaria Municipal de Educação, com um destaque para o pessoal do Núcleo de Apoio à Alfabetização, o pessoal do NAC. Viu, Marineide? Me lembrou aqui, obrigada. Muito feliz. E, assim, são quase 2 horas de trabalho, e nós temos uma média de 70 a 80 professores, isso me deixa muito feliz. Eu estou muito contente de estar com vocês, né? E a gente, Conceição, para mim é um prazer ter você aqui. E olha, Abigail, aí você sendo citada como professora de Conceição, uma potência, eu posso assinar embaixo. E a gente fica feliz de ver o reconhecimento do trabalho dela, porque ela realmente é uma professora muito importante. Por isso, sempre nós fazemos essa parceria nos nossos projetos. Eu quero aqui, Clébia, agradecer a você, a sua participação. Você tem sido incansável nos nossos projetos, colabora também. Quero agradecer mais uma vez a parceria estabelecida com Hudson, Josiane, Michele, todos que estão na Secretaria de Educação. Também tem a professora Beatriz, Ana Beatriz, que também fez questão de, quando a gente disse que ia desenvolver o projeto, e se ela tivesse interesse, ela poderia participar. Ela achou maravilhosa a ideia. Quero destacar aqui que é sempre muito bom estar com essa turma dessa Secretaria Municipal. Os professores dos anos iniciais, que atuam no processo de alfabetização, eu fico muito feliz de tê-los aqui. E a gente precisa pensar numa coisa bem específica para vocês também, uma coisa ainda mais específica, né? Que aí eu vou ficar bem contente também. Então, boa noite, gente. Agradeço. Boa noite, professora. Obrigada a todos. Boa noite a vocês que ficaram aqui, que conduziram isso comigo. Clébia, Carlos Moisés, Abigail, e os meninos da secretaria, todos vocês. E desculpa se eu esqueci de citar algum nome. Obrigada, professora. Agradecemos a presença de todos e nos despedimos, esperando revê-los em breve. Muito obrigada.